Estamos aqui diante da 13ª lição, a última lição do nosso trimestre, né? E já, antes de iniciar, eu quero louvar a Deus por Ele ter permitido que nós chegamos a mais um final de um trimestre, né? E conscientes de que esse trimestre muito falou aos nossos corações e muito serviu para nós colocarmos em prática na nossa família. Queremos dizer também para os irmãos que cada um que participou com a gente nesse trimestre, nas suas salas, você está de parabéns, porque nós sabemos que não é fácil, né? Estar aqui todos os domingos, mas o domingo que você vem, você não perde, você só ganha, porque o Senhor, Ele tem te abençoado e Ele pode te abençoar cada vez mais. O tema da nossa lição diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O textual já foi lido, é verdade prática, eu quero aqui falar. Diz assim: com a graça de Deus, a família cristã vencerá os desafios da vida. Então nós vemos que a família, ela passa por muitos obstáculos, mas ela só pode vencer com a graça de Deus. Eu acredito que Deus, para cada trabalho, para cada momento, Deus tem reservado a sua graça, tem reservado uma porção da sua glória. Eu acredito que nesta manhã, o que Deus tem reservado para a tua vida, para a vida da tua família, Ele vai cumprir. Amém? Vamos passar aqui para a introdução. E diz assim: nesse trimestre estudamos os diversos males que têm assolado a família e vimos também que Deus é a única resposta para os nossos dias. Por isso devemos ter o Senhor Jesus como esteio e o centro de nosso lar. Então nós vemos no decorrer do trimestre que os males que vêm confrontar a família são inúmeros, né? E vemos também que nesta lição o único esteio, né? A única essência que pode nos ajudar a mantermos a nossa família segura é o Senhor Jesus. Porque eu acredito assim, meus queridos, que não existe um lugar seguro, não existe uma cidade segura que pode guardar a tua família, a não ser a pessoa bendita de Jesus. Você pode se mudar para lugar A, para lugar B, mas nunca vai estar seguro se não estiver na pessoa bendita de Jesus. A introdução ainda diz: se orarmos, jejuarmos e lermos a Bíblia e fizermos um culto doméstico, teremos condições de lutar contra as forças do mal e vencê-las em nome de Jesus. Então nós temos aqui as ferramentas que o Espírito Santo dispõe para aqueles que querem ter uma família abençoada, que querem ter uma família feliz. Então não adianta nós apenas nos preocuparmos com a parte financeira da nossa família. Nós precisamos investir espiritualmente também na nossa família. E as ferramentas para que nós possamos alcançar o sucesso da nossa família é orarmos, é jejuarmos, é oferecermos sacrifício ao Senhor pela nossa família. Se nós não fazermos tal coisa, jamais nós seremos ou alcançaremos o sucesso da nossa família. Tem muita gente por aí, muitos pais de família, muitas famílias que querem ter uma família bem sucedida. Diz: olha, a minha família, ela tem que ter sucesso. Aí aposta em coisa errada. Mas deixa eu lhe falar algo que eu aprendi: o sucesso você não alcança sem o trabalho. O único lugar que nós sabemos que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Mas na realidade, nós precisamos, se nós quisermos ter o sucesso da nossa família, nós temos que trabalhar. Mas que trabalho é esse? Esse trabalho que o comentarista nos apresenta aqui é oração, é jejum e ler a Bíblia Sagrada e participar também do culto doméstico. Então essas são as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Passamos aqui para o primeiro ponto, que diz: o exemplo decisivo e corajoso de Noé. Quero dizer para os irmãos que a Bíblia ela está repleta de famílias que, através dos tempos, elas mostraram um exemplo decisivo para servir ao Senhor. Então, esses que estão aqui na nossa revista, que o comentarista apresentou,
que é acerca de Noé, Josué e a família dos Recabitas, não são os únicos. Eu poderia aqui citar o exemplo de um certo homem conhecido como Cornélio, que está lá em Atos capítulo 10, que fala que ele era um homem religioso e um homem também que dava esmola aos pobres. E a Bíblia diz que esse homem, a um certo dia, ele estava dormindo e ele teve uma visão. E nessa visão o anjo se apresentou pedindo para ele mandar buscar Simão Pedro em uma cidade conhecida como Jope. E ali ele fez. E quando ele chegou, ele recebeu a mensagem, recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi batizado nas águas e teve a sua família aí salva. Tudo isso porque ele decidiu ser um homem em busca de Deus. Ele era um religioso, ele não tinha certeza que estava no caminho certo, mas como Deus viu o interesse no coração dele, enviou um anjo, através de uma visão, para que ele fosse buscar Pedro. Pedro chegou, pregou na casa dele, e não só ele, mas toda a família dele foi salva na pessoa bendita de Jesus. Nós podemos citar também o exemplo da casa de Eunice, que era a mãe de Timóteo, que lá naquela família a gente viu a preocupação daqueles familiares com o jovem Timóteo. A sua avó e a sua mãe, que era judia, acreditou, deu crédito na palavra de Deus e começou a instruir seu filho. E todos nós que somos crentes conhecemos o desenrolar da história de Timóteo, que ele foi um jovem pastor que tinha autoridade não somente dada por Paulo, mas também pelo Espírito Santo, que é o essencial. E Timóteo, ele foi um homem que sempre viveu na palavra de Deus, sempre teve seus princípios que a sua mãe ensinou, guardados na palavra de Deus. Podemos falar também acerca da casa de Obed-Edom, que ele foi um homem que hospedou na casa dele a Arca da Aliança. Fala a história que a Arca da Aliança, os filisteus tomaram a Arca da Aliança, levaram para suas terras, mas nas suas terras foram amaldiçoados, E então eles, para se ver livre da Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, mandaram ali para Israel. E ela ficou 2 anos na casa de Abinadab. E quando ela chegou na casa de Abinadab, ele não recebeu as bênçãos do Senhor. Mas então Davi, percebendo que precisava da Arca da Aliança, levou a arca para a casa de Obed-Edom, que era um homem que tinha exemplo de vida, era um homem que sempre andava com Deus. E a Bíblia diz que ele ficou lá só 3 vezes, a Arca da Aliança, mas a notícia espalhou todo em Israel que a casa de Obed-Edom estava abençoada. A sua família ficou abençoada porque eles souberam hospedar a presença de Deus na sua vida. E é isso que nós temos que extrair da vida de Obed-Edom. Nós temos que saber hospedar Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque se nós não fizermos da forma correta, da forma certa, nós vamos fazer como Abinadab. Passou 2 anos com a Arca da Aliança e não recebeu sequer uma bênção. A única bênção que a gente vê, que foi um grande mal para a vida dele, foi quando o filho dele tocou na água e perdeu a vida. Então a família de Abinadab, ele não soube hospedar Deus na sua casa. Mas nós, como igreja, como, vamos dizer, testemunha do Senhor Jesus, aqui nessa cidade, na Vinópolis, nós temos que saber hospedar Deus na nossa vida, na nossa família e também no nosso andar. Aonde nós andarmos, nós temos que andar com Deus. Um outro exemplo aqui, Atos 16:34, que fala a história do carcereiro, Lá todo mundo conhece essa história. Fala que o carcereiro estava ali vigiando Paulo e Silas. E a história diz que Paulo e Silas começaram a cantar e as cadeias foram abaladas e todas as portas das prisões ali foram abertas. E a Bíblia diz que ele se desesperou. Em um certo momento ele despertou do sono, que ele estava dormindo, e percebendo que as portas estavam abertas, ele quis se matar. E Paulo tentou lá do fundo da prisão para ele não fazer mal algum. E então ele perguntou: então o que devo eu fazer para que eu seja salvo? E Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então aquele homem ele tomou uma decisão. A nossa lição hoje, a lição básica que ela traz para nós hoje, é acerca de decisão. Que você tem que tomar uma decisão para que a sua família sirva ao Senhor.
não adianta nós falarmos apenas de boca para fora, nós temos que tomar uma decisão, como o carcereiro tomou. Ele disse que ele queria acreditar em Deus. Nós vemos que a forma dele dizer isso foi ele ter pegado Paulo e Silas, lavado as feridas, levado para sua casa e aceitado o Evangelho, e depois também foi batizado. Ele e toda a sua família ali no batismo que Paulo pregava. Isso a gente vê que quando a pessoa ela se interessa pelos princípios da palavra de Deus, ela alcança a misericórdia. Quero agora passar aqui para o primeiro ponto, né, que fala o exemplo decisivo e corajoso de Noé. Como eu já falei, a nossa lição, a lição básica que temos que extrair da nossa lição é acerca de decisão. Se nós não tomarmos uma decisão acerca de testemunharmos o Senhor Jesus, acerca de darmos o exemplo para as demais famílias, as nossas atitudes vai ser em vão. Então nós temos que decidir como Noé, como fala aqui a lição. Diz assim: Noé andou com Deus. A vida de Noé revela as qualidades indispensáveis de um servo de Deus. Nós vemos aqui 3 qualidades indispensáveis que todo servo de Deus deve ter. A primeira, ele era um varão justo. A segunda, ele era um varão reto. E a terceira, ele andava com Deus. Então não existe outra forma de nós sermos abençoados se nós não sermos justos, não sermos retos. E a outra é andar com Deus. Noé, meus queridos, às vezes nós olhamos para a vida de Noé e às vezes pode até achar que Noé, ele passou a servir a Deus por acaso. Mas se você for ler o livro do Gênesis, você vai ver que não foi por acaso que ele passou a servir a Deus, não. Que ele adquiriu essas 3 qualidades indispensáveis na sua vida, não. Ele alcançou essas qualidades: varão justo, varão reto e que andava com Deus. Não foi simplesmente porque ele viu que Deus era bom e passou a seguir, não. Eu acredito que Noé, na sua infância, ele foi ensinado a ser um homem justo, a ser um homem reto e andar com Deus. Agora, por que eu estou falando isso? Porque se você for ler a genealogia de Adão, você vai ver lá na genealogia de Sete, o terceiro filho de Adão, que Noé saiu dessa genealogia aí. Sabemos que Noé, ele era bisneto de Enoque, e Enoque ele foi um homem que temeu a Deus. Eu acredito que Enoque, ao ser trasladado, ao ser levado para o céu, ele não teve o prazer, né, de passar pela morte, ou desprazer, vamos dizer assim. Ele andou tanto com Deus que Deus o tomara para si. Eu acredito que o filho de Enoque, que era Metusalém, ele começou a pregar para o seu filho, que era Lameque, dizendo: olha, Lameque, o seu avô, ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. E quem sabe Lameque também passou essa história para Noé, dizendo: olha, Noé, se você quiser ser bem sucedido, se você quiser ter uma família abençoada, você vai ter que ser um homem justo, você vai ter que ser um homem reto e vai ter que aprender a andar com Deus. Eu acredito que Noé, quando ele ouviu essa palavra de seu pai Lameque, ele começou aí a colocar tudo isso em prática. Ele começou a ensinar e a dar exemplo para a sua família como era ser um homem justo, como era ser um homem reto e também como era andar com Deus. E o que nós vemos, o resultado disso tudo, foi que Noé, através da sua justiça, ele conseguiu chamar a atenção dos seus filhos e dos seus familiares para entrar aí no projeto de Deus. Continuando, por isso mesmo o patriarca achou graça aos olhos do Senhor. Todas essas características revelam-se intensa e visivelmente na vida de Noé em meio a uma sociedade perversa, violenta e inimiga do Santíssimo Deus. O patriarca é um exemplo para os pais de família desses últimos dias. Então nós vemos que Noé, através do seu exemplo, ele conseguiu influenciar a todos.